Vamos começar com uma cena, uma história que o próprio Freud conta. Imagina um pai, sabe, completamente exausto. Ele passou dias e noites ao lado da cama do filho doente que, infelizmente, acaba de falecer. Uhum. Aí ele se retira para um quarto ao lado para tentar descansar, deixando a porta aberta, e ele adormece. Pouco depois, ele sonha. No sonho, o filho está de pé ao lado da cama dele, segura o braço dele e sussurra com uma voz, assim de censura: "Pai, você não vê que estou queimando?" Nossa. Ele acorda num sobressalto, vê uma luz forte vindo do outro quarto, corre para lá e encontra uma cena terrível. Uma vela alta caiu e está de fato queimando o braço do corpo do seu filho falecido. Essa história é brutal, mas é, assim, o ponto de partida perfeito. A questão que agarra a gente de imediato e que agarrou Freud não é o fato dele ter acordado. O cheiro da fumaça, o brilho da luz eram estímulos reais, claro. A verdadeira pergunta, o verdadeiro mistério é: por que a mente dele não o acordou imediatamente? Por que ela se deu o trabalho de primeiro construir um sonho inteiro, uma cena complexa, antes de finalmente deixá-lo despertar? Exatamente. Essa pergunta abre um universo inteiro. A fonte que a gente tem em mãos hoje é um trecho do 7º e último capítulo de A Interpretação dos Sonhos do Sigmund Freud, a parte onde ele amarra todas as pontas. Isso. E a nossa missão aqui é justamente essa. A gente não vai só discutir o significado dos sonhos, mas vamos tentar entender a sala de máquinas. Como essa engrenagem funciona. Porque a nossa mente, toda noite, produz esses filmes tão bizarros e ao mesmo tempo tão vívidos. É uma viagem à mecânica da nossa vida noturna. E para fazer essa viagem, Freud nos deu uma espécie de mapa, um modelo que ele chamou de aparelho psíquico. Aparelho psíquico. E é crucial entender desde já. Isso não é uma parte do cérebro, não é algo que um neurocirurgião encontraria, sabe? É uma metáfora, um modelo conceitual. Pensa nele como um diagrama de um motor. Você não vê o diagrama dentro do motor, mas ele te ajuda a entender como as peças funcionam juntas. Um mapa da mente. Faz sentido. E esse mapa tem uma direção, certo? Um fluxo. Freud diz que a informação entra por uma ponta, a da percepção, e se move em direção à outra ponta, a motora, que é a que controla nossas ações, nossos músculos. Isso, é um caminho de sentido único, pelo menos quando a gente está acordado. E nesse caminho existem várias estações. A primeira é o sistema da percepção, o PCP. É a lente da nossa câmera, a porta de entrada de tudo que vem do mundo. E ele não guarda nada, né? Exato. Uma característica fundamental dele é que ele não tem memória. Ele capta a luz, o som, o cheiro e passa a bola para frente. E a próxima estação seriam os sistemas de memória, que ele chama de MN. É aqui que as percepções viram registros, o que Freud chama de traços minêmicos. Basicamente, as cicatrizes que as experiências deixam na nossa mente, o nosso grande arquivo. Isso mesmo. Mas o jogo começa a ficar interessante mesmo nas próximas duas estações, que são o coração da teoria dos sonhos. Sem dúvida. A primeira delas é o sistema inconsciente, o IX. Esse é o sistema mais antigo, mais primitivo da nossa mente. Pensa nele como um porão trancado. Um porão, gostei da imagem. Lá dentro estão os impulsos mais brutos, os desejos reprimidos, muitos deles esquecidos desde a infância, mas que continuam vivos e pulsantes. E o detalhe principal: esse porão não tem acesso direto à consciência. Ok, então temos um porão trancado, cheio de energia. E o que tem entre ele e a sala de estar da nossa mente, a consciência? Aí entra o pré-consciente, o PCS. Ele é um sistema intermediário, uma espécie de antessala da consciência. Ele é mais organizado, mais lógico e está conectado com a linguagem e com o controle das nossas ações. Ele funciona como uma espécie de filtro, sabe? Um gerente. Um gerente que decide o que pode ou não pode entrar na sala principal. Exatamente. Então, se o inconsciente é o porão bagunçado e o pré-consciente é o gerente da casa, deve existir um segurança na porta, imagino. Exatamente. Na fronteira entre o inconsciente e o pré-consciente, Freud coloca uma instância crítica, uma barreira que ele chama de censura.
O trabalho desse segurança é justamente impedir que os desejos brutos e muitas vezes socialmente inaceitáveis do inconsciente invadam a consciência. Ah, Para um desejo do porão conseguir subir para a sala de estar, ele precisa de um disfarce muito bom. E é aqui que o sonho entra. O sonho é esse disfarce. um disfarce para enganar o segurança, a censura e conseguir chegar à nossa consciência enquanto a gente dorme. Essa é a analogia perfeita. O sonho é um desejo fantasiado, e para criar essa fantasia, ele precisa usar uma linguagem completamente diferente da nossa lógica do dia a dia. Ele precisa falar a língua do inconsciente, o que Freud chamou de processo primário. Processo primário. Isso soa como o sistema operacional original da mente. Quais são as regras desse sistema? Então, ele não tem as regras que a gente conhece, como lógica e linearidade, mas ele tem mecanismos próprios. Dois dos principais são a condensação e o deslocamento. Certo. A condensação é a capacidade de juntar múltiplas ideias, memórias e sentimentos em uma única imagem. Ah, então é por isso que às vezes a gente sonha com uma pessoa que tem o rosto de um amigo, a voz do nosso pai e a roupa do nosso chefe? A mente zipou todo mundo num arquivo só. É tipo uma economia de recursos psíquicos. Exatamente isso. É uma economia impressionante. Uma única imagem no sonho pode ser o ponto de encontro de uma rede gigantesca de pensamentos. É como um ideograma, um símbolo que carrega camadas e camadas de significado. Nossa. O outro mecanismo, o deslocamento, é talvez ainda mais sorrateiro. Mais sorrateiro? Como assim? O deslocamento é o truque preferido da censura. A mente pega a carga emocional de algo realmente importante e a transfere para um detalhe completamente banal no sonho. Caramba! Você pode ter um pesadelo angustiante onde está desesperado porque perdeu uma chave. Mas a angústia real não tem nada a ver com a chave. Ela pode vir de um medo profundo de perder o emprego ou, sei lá, o fracasso de um relacionamento. O foco emocional é deslocado para um objeto trivial. Nossa, isso é genial e um pouco assustador. Quer dizer que minha mente é uma vigarista? Ela me faz passar a noite toda angustiada com a coisa boba, enquanto o problema real, o elefante na sala, passa despercebido, disfarçado. É uma forma de se proteger. Mas entender esses truques de conteúdo, condensação, deslocamento, explica porque os sonhos são estranhos. Mas não explica a característica mais marcante deles, porque eles parecem tão reais. Verdade. E aqui a gente chega no conceito que, para Freud, é o verdadeiro coração do processo do sonho: a regressão. Regressão, ok. Normalmente, quando estamos acordadas, um pensamento se move para frente, certo? Da memória para uma decisão e talvez uma ação. Você está dizendo que no sonho esse caminho se inverte? Precisamente. Durante o sono, as portas para a ação, a extremidade motora estão fechadas. Então a energia de um pensamento, em vez de seguir em frente, faz o caminho de volta. Ela viaja na contramão, regredindo por todo o aparelho psíquico, até chegar lá na primeira estação, a da percepção. E qual o efeito prático disso? O que acontece quando um pensamento chega na estação da percepção? Acontece a mágica do sonho. O pensamento não é mais pensado, ele é percebido. Ele é transformado de volta em imagens, em sons, em sensações. A mente não te diz, seria bom estar na praia. Ela cria a praia. Ela cria a praia. Você sente o calor do sol, ouve as ondas, vê a areia. A regressão é o que transforma uma ideia abstrata em uma experiência alucinatória, vívida e real. É por isso que os sonhos são um cinema privado. Isso faz muito sentido. É a diferença entre ler um roteiro e assistir ao filme. E Freud diz de onde vem a matéria-prima visual para esse filme. Sim, ele diz que essa regressão é fortemente atraída por memórias infantis. Nossas primeiras lembranças são predominantemente visuais e sensoriais. Então o pensamento do sonho, ao regredir, se agarra a essas imagens antigas para poder se manifestar. Ah, então o sonho vira uma espécie de reedição de uma cena infantil, mas com o roteiro de uma preocupação atual. Exato. Ok, a gente tem a máquina, o aparelho psíquico, a gente tem a linguagem bizarra, o processo primário, mas qual é o combustível? O que liga essa máquina toda noite e a faz trabalhar tanto? E aqui chegamos na tese mais famosa e talvez a mais polêmica de Freud. Todo sonho, sem nenhuma exceção, é a realização de um desejo. Peraí, agora você me pegou. Realização de um desejo?
E os pesadelos? E os sonhos de ansiedade? De chegar atrasada para uma prova? De ser perseguida? Semana passada sonhei que estava caindo num poço sem fundo. Que belo desejo eu estava realizando ali. Essa é a objeção universal, e é a mais justa. Para entender, precisamos voltar ao sonho do pai com o filho em chamas. Onde está a realização de desejo ali, numa cena tão triste? Pois é. Freud argumenta que, ao sonhar que o filho ainda estava vivo e falando com ele, o pai realizava o desejo de prolongar a vida da criança por mais um instante. E além disso, havia um desejo mais simples e imediato. O desejo de continuar dormindo, apesar do estímulo da luz e do cheiro que o estavam perturbando. O sonho foi uma tentativa de explicar aquele estímulo para proteger o sono. Então, o desejo pode ser algo bem sutil. Não é necessariamente algo grandioso como quero ganhar na loteria. Pode ser simplesmente quero continuar dormindo. Exatamente. E isso nos leva a uma distinção crucial. O sonho é um compromisso, uma negociação. E para explicar essa negociação, Freud usa uma analogia fantástica, a do empreendedor e do capitalista. Um empreendedor e um capitalista. Deixa eu tentar adivinhar. O empreendedor é um pensamento nosso do dia a dia, uma preocupação, uma ideia que ficou martelando na cabeça. Ele tem o projeto, mas está sem dinheiro. Perfeito. Os restos diurnos, como Freud chama. O empreendedor tem ideia, mas não tem energia psíquica suficiente para se tornar um sonho. Ele precisa de financiamento. E aí entra o capitalista. Aí entra o capitalista. O capitalista é um desejo poderoso, imortal e reprimido, quase sempre de origem infantil, que vive lá no porão do inconsciente. Ele não tem um projeto atual, mas tem todo o capital, toda a energia psíquica. E aí eles fazem uma parceria. O pensamento do dia, o empreendedor, se conecta com um desejo antigo, o capitalista, pega a energia dele emprestada e juntos eles criam a empresa, que é o sonho. É uma joint venture psíquica. É a melhor definição. O sonho é o resultado dessa parceria. O pensamento diurno dá o roteiro e o desejo inconsciente dá a força para que ele seja filmado e encenado. Ah, agora a peça se encaixa. Então, no meu pesadelo de estar caindo, talvez uma preocupação minha do dia, o empreendedor, tenha se associado a um capitalista muito sombrio lá do meu inconsciente, um desejo ligado a desamparo ou perda de controle. Pode ser. O capitalista realizou o desejo dele, mas o resultado para empreendedor, que sou eu consciente, foi aterrorizante. A parceria deu muito, muito errado para o meu lado. Exatamente. A angústia no sonho acontece quando o desejo realizado pelo capitalista inconsciente é algo que o nosso eu desperto, o pré-consciente, rejeita com todas as forças. A satisfação de uma parte da mente é vivida como terror pela outra. Tudo isso é fascinante, mas me leva a outra dúvida prática. Como a gente pode analisar algo tão fugaz? Eu mal lembro dos meus sonhos 5 minutos depois de acordar. Eles parecem evaporar. Como essa análise pode ser confiável se o material é tão incerto? A resposta de Freud para isso é uma das coisas mais geniais do livro. Ele vira o argumento de cabeça para baixo. Como assim? Ele diz que o esquecimento e a incerteza não são uma falha no sistema, eles são parte do sistema. É a censura, o segurança, continuando a fazer seu trabalho mesmo depois que a gente acorda. Ela tenta apagar as pistas, limpar a cena do crime do desejo que conseguiu passar disfarçado durante a noite. Uau! Então o fato de eu duvidar de um detalhe do sonho já é um sinal de que aquele detalhe é importante, que a censura está tentando me fazer duvidar dele. Freud diz que os detalhes que a gente esquece e que de repente lembra no meio do dia ou durante uma análise são quase sempre os mais cruciais. Eram os que estavam sob a mais forte resistência. Então o esquecimento não é um obstáculo. Não. Ele é um guia, uma pista que aponta para onde a resistência é mais forte. Ele até descreve uma técnica que usava. Quando um paciente contava o mesmo sonho mais de uma vez, em dias diferentes, ele prestava atenção cirúrgica nas partes em que a narração mudava, nas pequenas alterações. Interessante. Para ele, essas mudanças eram como um marcador no disfarce do sonho, indicando os pontos fracos, os lugares por onde a interpretação poderia começar a puxar o fio do novelo. Então, no fim das contas, o que o sonho é? Ele não é só lixo mental, nenhuma premonição. Pelo que estou entendendo, ele é um ato psíquico complexo.
Um campo de batalha e de negociação entre duas forças poderosas dentro de nós. É um tratado de paz temporário. É um compromisso genial. O sonho consegue dar uma satisfação alucinatória a um desejo do inconsciente, funcionando como uma válvula de escape para essa pressão. Certo. Mas ele faz isso de uma forma tão disfarçada e deformada que permite que a outra parte da mente, o pré-consciente, atinja o seu próprio desejo: continuar dormindo. O sonho disforma o desejo para que o barulho não nos acorde. Por isso, a famosa conclusão de Freud é que o sonho é o guardião do sono. O guardião do sono. Que ideia poderosa! E é por isso que ele diz que a interpretação dos sonhos é a via régia, a estrada real para o conhecimento do inconsciente, certo? Porque nessa negociação noturna, as regras são diferentes e a gente consegue espiar o que acontece nas camadas mais profundas da nossa mente. Exatamente. É a janela mais privilegiada que temos para as forças que moldam nossa psique sem que a gente perceba. Sabe, toda essa discussão me deixa com um pensamento aqui. Se o sonho, como Freud diz, nos leva a um futuro, à realização de um desejo, que na verdade é moldado à imagem e semelhança do nosso passado mais primitivo, da nossa infância. Se vier um futuro que olha para trás. Pois é. E se essa força que nos governa à noite busca incessantemente repetir uma satisfação antiga, fica a pergunta: até que ponto a nossa vida acordada, nossas escolhas, o tipo de pessoa por quem a gente se apaixona, os empregos que a gente busca, até que ponto tudo isso não é sutilmente guiado por essa mesma lógica? Uma busca constante de recriar num mundo real um roteiro baseado nos desejos mais antigos e indestrutíveis do nosso ser.